Fimpet é uma plataforma inteligente em meios de pagamento que oferece não somente a famosa maquininha de cartão, porque todo mundo tem, né? Essa maquininha de cartão todo mundo tem. A Fimpet faz muito mais do que isso. A Fimpet vai além, né? A Fimpet oferece toda uma gama de soluções em meios de pagamento para você. Mas o que é essa gama, né? Que gama é essa? Eu vou dar um exemplo aqui de 3 funcionalidades importantes que a Fimpet oferece para vocês. Por exemplo, né? Uma delas e uma das principais é que você pode oferecer para o seu paciente parcelamento em até 24 vezes, sem se preocupar com as taxas, tá? A gente, na Fimpet, também te presta todo esse auxílio, toda essa consultoria para que você saiba como precificar, saiba como oferecer o parcelamento para o seu paciente, tutor do animal, no caso da Fimpet, né? E dar condições a ele, né, para que ele realize mais tratamentos combinados, mais completos para o animalzinho. Uma outra funcionalidade é que você pode se organizar muito melhor, organizar os pagamentos da clínica, otimizar o seu tempo, evitar erro humano no repasse de valores a outros profissionais envolvidos no mesmo procedimento. Esse aí é uma ferramenta queridíssima dos nossos clientes na Fimpet, que é o split de pagamento. Então, com ela, você consegue realizar o repasse a prestadores de serviço, veterinário, fornecedores, enfim, envolvidos no mesmo procedimento, diretamente nas contas bancárias de cada um deles. E assim você evita, inclusive, pagar impostos duplicados. Porque caiu na sua conta, você vai pagar imposto por um dinheiro que não é seu. Então, o split traz essa funcionalidade, faz essa função de separação dos recebíveis para cada profissional envolvido no procedimento. Além disso, também a Fimpet tem uma ferramenta muito legal aí que te ajuda a fidelizar o seu cliente, fazendo com que ele leve o animal mais vezes na clínica e não negligencie esse cuidado com o pet, né? Fazendo revisões, vacinas, check-up periódico, né? Então, a ferramenta, ela te permite isso, o recorrente, pagamento recorrente. Então, com o pagamento recorrente, você pode agendar visitas posteriores na clínica, no consultório, fazendo também com que o agendamento da cobrança ocorra automaticamente, né? Então, pet é considerado filho, né? Ponto, todo mundo já sabe. O tutor já aceitou isso, né? Já se considera pai do pet. Então, dificilmente ele vai apresentar qualquer objeção quando, porventura, o médico do animalzinho, né? Mostrar para ele a importância de seguir um calendário preventivo de cuidados com o pet, né? Então, você pode mostrar para o tutor essa necessidade, essa essencialidade, e pode sugerir, olha, você pode já programar para seguir uma agenda de saúde aí para o seu pet. Então, você não se esquece das datas das vacinas, você visita o consultório periodicamente, a cada 3 meses, para um check-up, faz alguns exames, hemograma, função renal, função hepática. Então, deixa tudo agendado, tudo previamente combinado. Inclusive, tem clínicas que usam o split de o pagamento recorrente, agora, né, falando do pagamento recorrente, como convênios, tipo um convêniozinho, né? E oferecendo já um pacote de soluções para o tutor do animal. Então, ele já combina, já deixa pré-agendado e aí facilita a vida tanto do tutor, que nem compromete o limite do cartão dele, né? Que é um pagamento recorrente, como se fosse Netflix, né? Academia, assinaturas de streaming mesmo. E também para o consultório, né? Porque já deixa tudo agendado, incentiva o tutor a levar o animal mais vezes à clínica sem negligenciar. Ih, falei demais aqui, gente, ó, tá faltando até fôlego. Hoje nós vamos receber 2 convidados bem queridos aqui, são sócios fundadores da MedVet Masters, é uma empresa dedicada aí ao desenvolvimento de profissionais e negócios veterinários. Olha que legal. Eles já atendem clientes aí em diversos países, né? E vários médicos veterinários mentorandos e mentorados com eles. Então, ambos são veterinários também. Então, além desse vasto conhecimento, também em outros campos de atuação, em outras esferas, como
programação neurolinguística, marketing, análise de perfis comportamentais, gestão de pessoas, etc. Convidados de grande bagagem aí. E hoje o nosso tema é como construir uma carreira veterinária de valor e de sucesso. Então, não é um tema para qualquer coaching, tá, gente? Os caminhos são muitos, né? A gente sabe que os métodos estão espalhados por aí, por falta de informação, ninguém vai morrer. Mas e na prática, né? Alguém vai fazer isso de fato? Como é que a gente sai dessa esfera do conforto, da informação, né, pipocando aí a todo vapor, para a prática? Então, eles vão trazer esse conteúdo pra gente. Vou chamar aqui o Rodrigo e a Vanessa. Vamos ver se eles já estão aqui. Pronto, pronto. Olá, tudo bem? Boa noite. Tudo bem? Espero Tudo ótimo. ter feito jus aí a esse know-how vasto de vocês aí, né? Abrangente, inspirador. Sejam muito bem-vindos. Obrigada. Obrigado pelo convite, em primeiro lugar. Fimpet, muito obrigado. É um prazer, uma honra para a gente estar aqui junto com vocês. E falar para todos que estão junto com a gente aqui, sejam todos muito bem-vindos e sintam-se à vontade para interagir com a gente, que a gente gosta muito de interação e isso engrandece muito as lives. A gente sempre fala, Mariana, que a live ela é construída com todo mundo junto aqui, né? Então, quando a gente faz essa troca, a gente acaba tendo um enriquecimento muito grande do conteúdo que vai ser abordado, né? Então, a gente vai trazer aqui um conteúdo, a gente foca muito nessa questão prática, a gente é veterinário, então a gente sabe a realidade. Então, a gente vai mandar ver aí um conteúdo prático e aplicável no dia a dia. Adoro, isso mesmo. É isso mesmo, vamos para a prática. Gosto muito. Eu vi aqui que esse know-how de vocês é realmente abrangente, né? O que mais vocês fazem? Vocês lavam, passam, cozinham, jogam búzio? Também, que mais vocês as vagas. Tem muita coisa boa aqui. Eu particularmente gosto muito desse universo de vocês que vocês estão explorando agora, que é o PNL, linguagem comportamental, desenvolvimento pessoal, né? Eu acho que vocês fizeram ainda mais do que trazer esse conhecimento para a gente, né? Vocês pegaram a medicina veterinária, né? E azeitaram aí, né? Aplicaram aí uns bullet points, né? E trouxeram com conhecimento de causa, né? Mais informação. Conhecimento de mercado. Exatamente. Me fala aí. Eu queria entender um pouco esse histórico, porque esses históricos que a gente conversa aqui com as pessoas que participam das lives são bem interessantes, assim, e são inspiradores de fato. Eu queria entender um pouco a ótica de vocês, de onde veio esse mindset aí de criar o MedVet Masters. Conta um pouquinho pra gente como é que surgiu isso, né? Ótimo. Vem a todo vapor, a gente está vendo aí muita gente envolvida no projeto de vocês. Conta um pouquinho pra gente como que surgiu. Bom, primeiro deixa eu só falar com o pessoal aqui falando, gente, muito obrigada, a Agatha, a Wid, a Carol também, obrigada, gente. Eu vi que tem mentorado aqui, a Julinha estava aqui, depois dá um oi aqui, Ju. Eu posso começar falando? Então, assim, primeiro é muito importante a gente falar que a gente foi seguindo a trajetória convencional dentro da medicina veterinária. Então, a gente se formou em 2009, nós somos da mesma turma, tá? Que legal. Na graduação. E daí a gente seguiu para residência na Unesp de Botucatu. Então, eu em clínica de pequenos, o Rodrigo foi para a clínica de grandes, tá? Eu vou falar da minha trajetória e depois o Rodrigo vai seguir falando da dele. Mas depois que eu fiz residência, eu comecei a me desenvolver na área de cardiologia veterinária. Então, eu comecei a fazer as minhas capacitações em cardiologia veterinária e seguir a carreira que a gente chama de convencional, né? Que é o desenvolvimento técnico, o desenvolvimento na parte técnica. Até que, sendo clínica e fazendo exame cardiológico, me desenvolvendo na cardiologia veterinária, tá? Então, fui monitora, fiz tive várias atuações dentro da cardiologia. Até que, em 2016, eu comecei a fazer cursos fora da área técnica veterinária. E o Rodrigo também ele já tinha entrado nesse mundo, né? Depois ele conta um pouquinho da trajetória dele. Mas ele já tinha feito alguns cursos fora da área técnica veterinária. E eu comecei em 2016, foi quando eu despertei para o mundo além do que eu conhecia, né? Então foi quando eu comecei a ver uma outra realidade. E tudo, Mariana, com o intuito de me desenvolver
eu tinha o intuito de me desenvolver enquanto profissional, para eu melhorar a minha prestação de serviço como cardiólogo veterinário. Perfeito. E aí eu fui seguir fazendo PNL, fiz duas formações em PNL, depois formações em coaching, fiz formações em análise de perfil comportamental, perfil de sabotadores, todas essas formações o Rodrigo também fez, né? E eu fiz o MBA em Gestão Estratégica de Pessoas e também desenvolvi um trabalho com gestão de pessoas, treinamento de equipe. E daí, a MedVet Masters em si, fala da sua trajetória e depois a gente fala da MedVet Masters. Quando eu estava saindo da residência, né, prestes a sair da residência na Unesp Botucatu, em clínica de grandes, eu comecei até então eu queria trabalhar como clínico de equinos a campo, mas eu comecei a observar, né, a vida real de vários profissionais, colegas que trabalhavam a campo, e eu percebi que aquele estilo de vida não seria muito interessante para mim. Né? E naquele momento que eu analisei aquilo, eu falei, nossa, eu preciso procurar uma outra área então que eu goste, né? Eu comecei a olhar para todas as áreas sem nenhum preconceito. Nessa hora, eu olhei para a área comercial, que eu nunca tinha pensado antes na vida. Certo. E quando eu comecei a conhecer a área comercial no ramo empresarial veterinário, eu me apaixonei. E fui para a área comercial, atuei como representante técnico comercial durante 2 anos e 2 meses. Depois fui convidado para me tornar coordenador regional de vendas da VetNil, no segmento de equinos. E depois de 3 anos e meio na área comercial, elaborei um projeto, fiz uma proposta para a empresa e foi criado, então, o cargo de gerência nacional de marketing equino, especificamente, eu assumi esse cargo, né? Primeiro como coordenador, no 7º mês de gerente nacional. Então, logo que eu entrei nessa jornada do ambiente empresarial, que abriu muito minha cabeça, né? Minha forma de enxergar as coisas, eu já me predispus a me desenvolver. Então, logo no começo, depois da residência, eu já entrei no MBA de gestão empresarial na FGV, e comecei a me desenvolver lá e foi isso que fez a cabeça explodir e perceber que além da veterinária existe um horizonte gigante que agrega muito para o médico veterinário. Então, ao longo da minha jornada, fiz esses cursos que a Vanessa também fez, que ela citou, e também fiz um MBA em marketing, também na FGV. Então, ao longo dessa trajetória, nós fomos captando conhecimentos de extremo valor nesses passeios que a gente fez, vamos dizer assim, nessas diversas áreas, e a gente foi agregando isso às nossas próprias carreiras. E fomos observando resultados muito positivos. Então, à medida que a gente foi observando essa evolução, esses resultados, a gente foi cada vez mais pensando assim, por que o médico veterinário, no geral, não tem acesso a esse tipo de conhecimento? Porque é tão relevante, traz tanto resultado, a gente devia ter acesso a isso desde a graduação. É verdade. Isso foi se tornando um desejo de trazer isso para o mercado veterinário de forma específica, direcionada para a realidade do médico veterinário, e, ao mesmo tempo, uma dor nossa de perceber que o mercado não tinha, de maneira geral, essa visão, essa percepção e esses conhecimentos. Então, sendo muito sincero, uma das coisas que mais motivaram a gente a criar a MedVet Masters foi enxergar vários dos nossos amigos, ou mesmo colegas mais próximos, veterinários, extremamente competentes, tecnicamente falando, porém com uma trajetória triste de carreira, né, e relacionado à felicidade, realização, satisfação profissional. E a gente começou a observar isso e falou, nossa, todas essas técnicas ajudariam muito. Então foi a partir daí que surgiu a MedVet Masters para mudar essa realidade do médico veterinário através de uma expansão de conhecimentos com aplicabilidade sempre muito prática. Que legal, muito legal, bem interessante mesmo. A gente fala aqui hoje com veterinários, né, proprietários de clínicas, proprietários de hospitais, administradores também. Eu acho que queria aproveitar esse histórico de vocês até para frisar o quanto que é importante para qualquer empreendedor ter essa visão expandida, né? Não só ficar na esfera técnica ou administrativa, né? Porque por mais que você continue atuando no seu perímetro ali, você está aperfeiçoando o seu trabalho, né? E que bom que a gente pode contar com profissionais como vocês para isso, viu? Ótimo. Essa é a proposta. Então, perfeito. E falando antes assim da medicina veterinária diretamente, né? Existe aí um aspecto bastante discutido entre toda a cadeia, que é aí a desvalorização da medicina veterinária. Eu queria que a gente começasse falando disso, assim. Eu já ouvi muito aí as pessoas dizendo, o médico veterinário, ele não tem as mesmas prerrogativas que o médico humano, a remuneração é diferente, a tratativa com o profissional veterinário é diferente do que com o médico humano mesmo. Então, o profissional, apesar de estudar muito, se aperfeiçoar o tempo todo, continua tendo também sobre ele uma exigência
de grandes proporções também, assim como é com a medicina humana. E, infelizmente, então, isso aí a gente sabe que não é incomum, né? A gente nota essa comparação, não só dentro da expectativa do tutor, mas também partindo do próprio médico veterinário, né? Essa comparação. Eu queria saber de vocês até que ponto que isso é saudável, né? E até que ponto que isso pode ser positivo para o profissional, né? E como fazer para que o profissional, né, para ele emergir dessa bad aí, né, e realmente conquistar o valor que lhe cabe. Perfeito. Ótima pergunta. Uma das grandes dores do médico veterinário é a falta de valorização, né? E alguns aspectos eles são apontados como os fatores que levam os profissionais da nossa classe, né, perceberem essa desvalorização ou acreditarem nessa desvalorização. Então, existem alguns pontos, Mariana, que é importante a gente ressaltar. De acordo com estudos, né, existem estudos feitos pelo CRMV São Paulo, por exemplo, que o profissional médico veterinário ele tem uma baixa expectativa com relação ao futuro da profissão. Uhum. E e esse dado, o que eles apontam como um fator que... Os principais fatores. Os principais fatores, né? Que motivam essa percepção do médico veterinário. É o número de faculdades que hoje em dia a gente tem no Brasil, que qualidade realmente... ensino, e né? Qualidade do ensino, né? Que realmente é um número muito grande, tá? O segundo ponto é... o ganho financeiro, né? E aí, além disso... também a questão da valorização profissional, né? Então, tudo isso está ligado com realidade do mercado, tá, mas não só a realidade de mercado, mas principalmente com a ótica que o profissional tem a respeito do que é o mercado, a realidade, e o que é feito a partir disso. Então, existe uma frase, me fugiu agora o autor, mas existe uma frase que a gente gosta muito, que é algo do tipo, não se trata do que acontece com você, mas se trata do que você faz com o que acontece com você. Né? Então, o que a gente repara muito fortemente nessa questão de comparação entre medicina veterinária e medicina é que, muitas vezes, são feitas comparações que são injustas, são realidades diferentes, são momentos de evolução da carreira diferentes. E até que ponto que é saudável, que foi sua pergunta? É saudável quando a gente faz uma comparação positiva, muito mais no sentido de inspiração. Então, quando a gente olha para o mercado médico, e a gente olha com um olhar de curiosidade e aprendizado, a gente observa como funciona e busca entender quais são pontos que são positivos na atuação desse profissional e busca trazer para a nossa realidade, isso é interessante. O problema é a gente olhar com um olhar de autodepreciação. E muitas vezes a gente percebe médicos veterinários fazendo isso, olhando para a medicina e se autodepreciando. Ou, eventualmente, falando bem assim, mas a população só valoriza os médicos e não valoriza o médico veterinário. A gente estuda tanto quanto, ou às vezes até mais. E aí o que a gente percebe, que é um ponto muito importante, e é muito característico na medicina veterinária como um todo, existe muita reclamação a respeito de uma realidade, de algo que acontece, mas muitas vezes não existe muita ação sobre o que acontece. Então, a gente costuma dizer que muitas vezes o profissional ele acaba dedicando muito tempo e muita energia para reclamar a respeito do que acontece e acaba, ao invés disso, acaba não dedicando esse tempo e essa energia para poder tomar atitudes que vão mudar a realidade. Então, uma pergunta que a gente costuma fazer frequentemente, né, para as pessoas que reclamam quanto a isso, é falar bem assim, se eu perguntar para os seus familiares próximos, se eles sabem qual é a real importância do médico veterinário para a sociedade, nas mais diversas áreas de atuação da medicina veterinária, esses seus parentes próximos vão saber falar exatamente qual é a real importância? E a absoluta maioria das vezes a resposta é não. Então, assim, quem é melhor do que o próprio veterinário para gerar conscientização a respeito da medicina veterinária? Então, aqui a gente entra com matemática que é fundamental dentro de gestão de carreira e de vida, né? Que é a autorresponsabilidade. Então, assumir a responsabilidade para si para gerar a mudança que a gente almeja. E aí, Mariana, um ponto importante aí nessa questão da valorização profissional, a gente tem que entender que a valorização profissional começa com o profissional, dentro da nossa profissão. Ela não vai vir externa. A sociedade vai valorizar a gente se a gente não tem uma postura que é condizente com isso. Então, quando a gente fala da medicina, mais uma vez, a gente se inspira muito tecnicamente na medicina, tá? Então, muitos avanços
dentro da medicina veterinária são baseados nos estudos feitos na medicina. Só que a gente também pode se inspirar, por exemplo, na postura do médico. Qual é a postura do médico perante a sociedade, perante o mercado, perante o paciente? Então, trazer essa consciência de que a nossa postura profissional, a nossa forma de lidar com o nosso atendimento, isso engloba tudo, desde a sua comunicação, os seus gestos, a sua vestimenta, o local que você atende, tudo influencia, a forma que você atende. Então, como que é o nosso posicionamento perante isso? E se a gente, enquanto a gente não acreditar que é um veterinário de valor, os outros também não vão acreditar. E um ponto que é importante é que, assim, muitas vezes pode haver a seguinte percepção: mas é muito fácil para o médico se comportar dessa forma, ter toda essa postura, né, diferenciada em relação também, a nós, né? Porque para ele é fácil. Ele tem emprego garantido, a gente ouve falar isso muitas vezes, ele tem emprego garantido, ele ganha muito bem, ele ganha muito melhor do que nós, é muito mais reconhecido. Só que a gente tem que ter uma análise crítica, né? É lógico que condições de trabalho influenciam na postura, mas será que a postura deles também não influencia nas condições? Sem dúvida. E eu trago a pergunta, né, no sentido de reflexão, mas ao mesmo tempo trago a afirmação. Sem sombra de dúvidas, a sua postura, a forma como você age, como você se comporta, influencia diretamente, muito fortemente na forma com que os outros te veem. Logo, né, você tem o mercado, você tem clientes que vão ter uma maior percepção de valor a respeito de você e do seu serviço. E eu já ouvi, Mari, só complementando isso, por exemplo, no meu atendimento como cardióloga, né? Eu já ouvi, por exemplo, o cliente falando assim: nossa, quem dera se eu fosse tratada desse jeito quando eu vou no meu cardiologista. Então, tudo depende da forma que você se posiciona e também da forma que você conduz aquilo para que a pessoa perceba o valor, né? E aí ela esteja disposta, inclusive, a te pagar mais. Exatamente. Então, depende, existem fatores externos que influenciam, com certeza, mas também depende muito da nossa postura perante as pessoas no mercado. E para fechar não, né? Fica aberto aí, se quiser trazer mais perguntas, mas assim, uma frase que eu acho espetacular, que é de um filósofo chamado Carlos Gonçalves de Arruda, vulgo meu pai? Vulgo pai da Vanessa, ele fala bem assim. Ele fala bem assim, em todo mercado, em toda área, tem alguém muito bem sucedido. Porque se não houvesse, provavelmente essa área nem existiria. Então, assim, se existe profissional muito bem sucedido na área, por que você não pode ser muito bem sucedido? A questão é analisar mercado, analisar... Você não está fadado ao fracasso. Exato. Exatamente. E se desenvolver. Mais uma vez, autorresponsabilidade. Gente, de verdade também. Ficar parado aí reclamando não paga boleto, viu, pessoal? Então, tem que evoluir de fato, né? Se projeta, né? Eleve-se para outro nível de esforços, né? Não fica só no papo também, né? No planejamento. Então, porque na maioria das vezes é somente por meio do trabalho que as coisas acontecem, né? Infelizmente, ainda não está caindo do céu, né, gente? Então, vai muito da tua atuação, do teu esforço, da postura, né? Que as coisas acontecem, né? Tem até eu lembrei aqui de uma frase que o Nizam Guanais falou uma vez, que ele falou assim: a gente sempre tem que aguentar aquele cara muito inteligente, né, mas sem sucesso, que ele vive falando o que ele faria se um dia ele fizesse alguma coisa, né? E eu acho perfeito. Porque é isso, vamos sair um pouco, porque entre falar e fazer existe um espaço muito importante, não é, pessoal? Eu sei aí que vocês têm muito para compartilhar com a gente dentro dessas premissas, né? Ensinar a gente sobre tópicos relacionados a esse assunto, né? Como construir de fato uma carreira veterinária de valor, de sucesso. Mas me falem aqui, onde começa essa Yellow Brick Road aí, né? Como que, né? Onde que a gente inicia essa estrada dos tijolos amarelos, esse caminho? Por onde começar, né? Vamos ser didáticos aqui, vamos falar primeiro por onde começar, depois a gente fala de desafios, fala de oportunidade, né? Para que todo mundo entenda e não fique nada confuso. Vamos trazer passo a passo, Boa. então. Para ficar bem perfeito, claro, adoro. Para começar, a gente tem uma pergunta. Porque assim, o próprio tema da live já mostra, né? Que as pessoas que aqui estão interessadas em alcançar o sucesso. Sim. Né?
Então, assim, a gente gostaria de contar com a participação de todo mundo que está com a gente aqui para poder falar para a gente o que é sucesso. Então, só escreve brevemente o que é sucesso. Compartilhe aí com a gente. E fiquem tranquilos que não existe certo e errado, não é para ninguém ser julgado aqui, tá? É só para Vamos lá, gente. O que é sucesso? Tá? O que é sucesso? Simples assim. E a gente vai trazer aqui passo a passo. Então, a resposta a essa pergunta vai ser fundamental para a gente embasar o primeiro dos passos aqui, que é bastante importante. E ouso dizer, na verdade não é nem ousadia, porque a gente vê isso com o conhecimento de mercado e o contato com centenas e centenas de veterinários, que a maioria das pessoas não chega a fazer o primeiro passo. Então, a gente vai falar sobre passos para alcançar o sucesso. E eu consigo garantir aqui que a absoluta maioria das pessoas não faz o primeiro dos passos para se alcançar o sucesso. Ó, a Carol já trouxe aqui, ó, sucesso é fazer o que ama com leveza, sem peso. Excelente. Aqui o Witch também o Witch colocou ser reconhecido. Ser reconhecido. Ótimo. Bora lá, gente, coloca aí. A Julinha tinha colocado antes que é 1% melhor a cada dia. A Júlia, ela é nossa mentorada também. Então, a gente tem um lema que é melhor que ontem, pior que amanhã, para trazer essa ideia da evolução contínua. Perfeito. Né? Então, por isso que ela colocou essa frase. Ó, a Gabi sem colocou... estagnar. Sem estagnar, exatamente. Gabi colocou conquistar os objetivos de vida. Beleza, então Perfeito. temos aqui, ó, 3 exemplos, né? 3 respostas. Ser reconhecido, sucesso é fazer o que ama com leveza, sem peso e conquistar objetivos de vida. O que a gente repara? As respostas não são idênticas. Uhum. Uma pessoa falou de reconhecimento, outra pessoa falou de fazer o que ama, falou de leveza, a outra pessoa falou de conquista de objetivos. Então a gente percebe que existem percepções diferentes a respeito do sucesso. Então, antes da gente falar a respeito do primeiro passo, a primeira etapa para trilhar esse caminho, é importante a gente ter clareza de que o sucesso é algo subjetivo e individual. Então, para iniciar a jornada, vamos parar para pensar. Eu quero alcançar o sucesso. A primeira pergunta que a gente tem que se fazer é: o que é o sucesso para mim? Porque se você não tiver clareza do que é o sucesso para você, na sua percepção, como que você vai criar uma estratégia para alcançar o que você não sabe o que é? Uhum. E tomar muito cuidado nesse momento, porque muitas vezes a gente acha que o que é sucesso pra gente é o que foi sucesso pro outro, e não necessariamente. Né? Então a gente fala muito do efeito manada, né? Muitas vezes a gente fala assim: ah, não, o sucesso é eu seguir carreira acadêmica, o sucesso é entrar numa grande empresa, baseado em uma inspiração que você tem de outro profissional, ou no meio que você vive, né? E aí o que acontece? Na hora que você vai lá e você alcança aquele objetivo, você fala assim: não era bem o que eu queria, não faz tanto sentido para mim. Às vezes é um baita sucesso para outra pessoa, mas para você não, tá? E muitas vezes, Mariana, é difícil dar essa resposta. O que é sucesso para você, né? E aí, nesse sentido, a gente faz outra pergunta, que é: o que realmente importa para você? Na sua vida. Na sua vida. Não é só na carreira, não é só na profissão, na vida. Então, por que a gente faz essa pergunta? Porque a nossa carreira, o nosso trabalho, ele tem que suprir as nossas necessidades enquanto indivíduo. Porque na medicina veterinária existe uma condição muito frequente, que é: o veterinário assume que a vida dele é a carreira dele. E não é. A sua vida, enquanto médico veterinário, enquanto empreendedor, empresário da área veterinária, a sua vida é muito maior do que a sua carreira. Eu acho que até estende para outras profissões. Outras áreas. Com certeza. Total. Para todos, né? Não adianta ser workaholic também, gente. Você tem que ter vida também, tá certo? Faz sentido. Exato. E aí, muitas vezes, para uma pessoa, é importante ela ficar próximo da família. Para outra pessoa, ela ter equilíbrio entre vida pessoal e profissional, poder ficar com o filho. Para outra pessoa, é no evento da praia. É viajar o mundo. Não tem Exato. E um outro ponto que é importante é a gente entender e ter tranquilidade para lidar com essa informação de que a nossa percepção de sucesso é mutável ao longo da vida. Uhum. Então, às vezes, o que eu almejo agora vai ser diferente do que eu vou almejar daqui a 5, daqui a 10 anos. E que bom, né? Que bom que somos pessoas que mudam de opinião, né? Já pensou, gente? Se a gente sempre mantivesse aquela mesma ideia fixa, né? Que difícil, né? Estátuas.
Mesmo porque a gente alcança, né? Então, em determinado ponto, por exemplo, eu dentro da cardiologia, eu alcancei onde eu queria chegar. Eu não posso reclamar da minha carreira na cardiologia. E chegou um momento que eu falei assim, beleza, eu cheguei aqui, e agora? O que eu vou fazer daqui para frente? Então, isso vai alterando ao longo da nossa jornada, né? Então, para a gente trazer ali o início, né, do como que eu vou conquistar o sucesso, né, profissional na minha carreira Que é ou na sucesso para vida, você. o que é sucesso. Aí sim a gente vai para a primeira etapa, propriamente dita, que é a etapa do autoconhecimento. Vamos para o alinhamento de expectativas, né? E é o sucesso para você, exatamente. Faz sentido mesmo. Exatamente. A gente vai para a primeira etapa, depois dessa definição. A primeira etapa é a etapa de autoconhecimento. Então, se você for buscar em vários livros, vários materiais de gestão de carreira, vai ser trazido como primeira etapa, primeiro passo, o autoconhecimento. Então, a gente gosta muito de fazer uma analogia, para trazer a importância do autoconhecimento, a gente gosta de fazer uma analogia com um técnico de futebol. Imagina o melhor técnico de futebol do mundo. Vamos supor que é o Pepe Guardiola. Então, é o Pepe. E aí tem um trilionário super conhecido, reconhecido, né? Uma pessoa séria, empresário sério, que ele acabou de comprar um time. E ele liga, só que ninguém soube ainda, ninguém estava sabendo essa informação. Ele liga para o Pepe e fala bem assim, Pepe, acabei de comprar um time, você é o primeiro a saber, e eu queria saber se você topa treinar esse time e fazer ele ser campeão mundial. Se você conseguir fazer ele ser campeão mundial, eu te pago $1 bilhão. A primeira pergunta que esse técnico vai fazer é, qual é o time? Uhum. Quem são os jogadores? Porque um bom gestor, ele não inicia um projeto sem saber quais recursos ele tem às mãos. Então, a primeira pergunta que ele vai fazer antes de assumir o risco é, o que você tem para me oferecer, né? Quais são os recursos? Então, assim, sem saber quais são os jogadores, um treinador não consegue criar as estratégias adequadas para alcançar o objetivo. É exatamente a mesma coisa que acontece com um profissional que não faz ideia de quais são os seus recursos e sai montando estratégias às cegas, colocando o zagueiro no gol, colocando atacante na zaga e por aí vai. Mas eu confesso que a gente tem que fazer isso. Às vezes tem gandula jogando de atacante. 30 assim, né? Você tem toda essa assessoria? Não tem. Então vamos, cada um joga no gol, na zaga. E vai se virando, exatamente. Então essa é a analogia. Quando a gente busca o autoconhecimento, não é aquelas coisas maravilhosas, filosóficas. Né? Não, é na prática. Rodrigo, autoconhecimento na prática. Para que serve, né? Conheça quais são os seus recursos. Conheça quais jogadores você tem à sua disposição. Porque às vezes, e muitas vezes, a gente acompanha isso frequentemente. Muitas vezes, a pessoa, o profissional, ele tem um Messi, um Neymar e um Cristiano Ronaldo sentado atrás dele no banco e ele não sabe que ele tem. Quantas vezes veterinários que foram mentorados nossos falaram bem assim, eu não sirvo para vender. Eu sou péssimo vendedor. E nem se dava a oportunidade de tentar vender. E aí, na hora que a gente foi observar quais eram as características, a gente chegava e falava bem assim, isso aqui são características de um vendedor espetacular. Você topa passar um período, uma semana, até a nossa próxima sessão, colocando em prática isso daqui dessa forma? Top. Voltar na semana seguinte, sorrindo daqui até aqui e falando, cara, eu sou um baita vendedor, eu nunca soube disso. Então, quantos de nós que temos grandes habilidades que estão sendo desperdiçadas? Então, o autoconhecimento serve para a gente evitar o desperdício de potencial. E assim, existem estudos, Mariano, falando quanto que a gente tem prejuízos, nós enquanto profissionais, tá? As empresas têm prejuízos com relação à não utilização dos pontos fortes, dos talentos das pessoas. E, gente, todos nós temos talentos. Não tem um indivíduo que não tem talento. E uma coisa que é muito importante ressaltar é que aqui a gente não está falando de talento para cirurgia, de talento para clínica, não. A gente está falando de uma forma mais abrangente, tá? Que a gente vai citar um pouco mais à frente. São competências comportamentais. Então, a gente precisa entender quais são as características que eu posso utilizar estrategicamente para eu conseguir alcançar aquilo que é importante para mim. Para que eu consiga alcançar aquele resultado. Tá? E assim, para trazer bastante clareza do quanto muitas vezes a gente desperdiça o que a gente tem de potencial, tem um veterinário, por exemplo, na área de equinos, que claramente, observando a atuação dele, eu diria que, se não for a maior, é uma das maiores qualidades dele, um dos maiores recursos que ele emprega no trabalho, é o bom humor. E aí muitos profissionais acham o seguinte, cara, eu não posso ser bem-humorado, eu tenho que ser um profissional sério. Eu tenho que ter seriedade. E aí, muitas vezes, uma pessoa super bem-humorada que poderia atrair, conectar com pessoas a partir dessa característica, abafa, suprime um ponto forte, achando que aquilo é o mais adequado. Então, a
o autoconhecimento vai trazer essa clareza do que a gente tem à nossa disposição. E de como utilizar. Como que eu posso utilizar isso a meu favor? Como que eu alcanço isso? Rapidamente. Livros vão ajudar em autoconhecimento. Você pode, por exemplo, se fazer reflexões, se fazer perguntas. O que as pessoas falam que eu sou bom? Poxa, todo mundo fala que eu sou criativo, mas eu não acho que eu sou criativo. Eu sou igual a todo mundo. Muitas vezes existe uma Subvalorização. uma subvalorização dos pontos fortes, porque quando a gente tem um ponto forte, isso se torna algo fácil e prazeroso de fazer. Sim. Então, por exemplo, eu tenho como ponto forte a criatividade. Para mim, é super prazeroso e é algo fluido alguém trazer para mim um desafio do tipo, cara, precisamos pensar em estratégias, precisamos pensar em nomes. E eu falo, vamos. E é prazeroso para mim. Só que é tão prazeroso e tão prático, fluido, fácil, que muitas vezes no passado alguém chegava para mim e falava, Rodrigo, você é extremamente criativo. E eu falava, imagina, de forma alguma. É a coisa mais fácil do mundo, qualquer um faz. Mas não é qualquer um que faz. É que é tão genuíno, tão fluido em você, né? Exatamente. Que você Então, fique atento. É verdade. E buscar também, existem várias formas de você desenvolver o autoconhecimento, existem ferramentas, por exemplo, tem mapeamento de perfil comportamental, que é uma coisa que a gente usa nos nossos programas de mentoria, tanto individual quanto em grupo, né? Então tem várias formas de você reconhecer aí quais são os seus pontos fortes. E, por exemplo, a terapia, inclusive. A terapia, psicoterapia. inclusive, Tá. Olha só, profissionais, donos de clínica, administradores, o quanto que é importante dar atenção a isso também na sua equipe, no seu time, né? Porque às vezes a gente esquece de calibrar a lente da câmera para esse tipo de coisa que é muito importante, né? É muito importante. Com certeza. A gente trabalha com equipes também, né? Auxiliando em gestão de equipes. E é imensa a diferença que traz quando o gestor e a liderança, de maneira geral, compreende quais são os recursos que individualmente cada pessoa tem, integrante da equipe, e passa a utilizar isso de forma estratégica. Então, por exemplo, o serviço que a Vanessa citou, de mapeamento de perfil comportamental, é amplamente utilizado por gestores para conseguir entender quais são as competências, quais são os talentos, as principais características, estilo de comunicação, estilo de liderança de cada um dos colaboradores para conseguir direcionar de forma assertiva todos eles. Matiello. Oi, Matiello, tudo bem? A gente usa o da plataforma Solids, tá? Que é baseado na metodologia DISC. Exato. Tá? Ele perguntou qual mapeamento de perfil vocês usam. Exato. Da plataforma Solids, baseado no DISC. E aí, Mariana, isso é tão importante que culturalmente, isso não só dentro da veterinária, tá? Mas culturalmente, isso não é só no Brasil também, isso em outros locais do mundo também, nos Estados Unidos, eles têm a cultura, ela foca muito no que falta, no que eu tenho que melhorar. Eu tenho que melhorar minha comunicação, eu tenho que melhorar a minha organização, eu tenho que melhorar, enfim, foca muito no que tem que melhorar e não tem nada de errado nisso. Só que o problema é que a gente negligencia aquilo que a gente é bom, aquilo que o seu colaborador ele tem facilidade. Então, a gente pode desenvolver os pontos que a gente precisa desenvolver? Pode. Mas a gente também pode potencializar aquilo que já é fácil para aquela pessoa. Isso vai trazer motivação, porque ele está fazendo algo que é fácil para ele. Isso vai destacar ele no mercado e também vai destacar a empresa que vai ter mais resultado, porque ele está aproveitando melhor o capital humano que está ali com ele. Eu procuro aqui bastante essa premissa mesmo, né? Alocar as atividades conforme o talento, conforme a desenvoltura e capacitação e né, possibilidades de cada um, né? Facilidades que cada um tem em determinada ação. Eu concordo com isso, acho bem legal mesmo, vocês até destacarem esse ponto. E trazendo de forma bem prática, assim, para ficar visualmente claro, né? Imagina que tem várias características, várias competências. Se eu foco só em pegar as competências que eu estou abaixo da média, isso aqui é a média, eu pego as competências que eu estou abaixo da média para poder desenvolver, isso requer muita energia, muito trabalho e muito provavelmente eu vou conseguir chegar até a média. Se eu quero me destacar no mercado de trabalho, é muito mais fácil eu pegar o que eu já tenho de ponto forte e desenvolver isso para aí sim destacar do restante do mercado. Uhum. Não adianta forçar a barra, é isso que está falando. Forçar a barra em um aspecto que não vai, né? Perfeito. Tipo, não adianta eu tentar aprender matemática, né? Não adianta que eu não vou aprender. Eu vou fazer o básico e não adianta. E tem como desenvolver, só que requer mais energia e mais tempo. Exatamente. Mais treinamento, né? Enfim. Exato. E dentro desse panorama todos aí, que a gente está citando, conversando, discorrendo sobre ele, quais seriam assim os
principais desafios, né? Já que a gente falou de como começar, você deu alguns pontos aí importantes. Quais os desafios que os veterinários, as clínicas, né, trazendo para a prática? Como driblar esses desafios? Quais são e como driblar? Como mitigar isso de uma vez por todas? Ótimo. Eu vou só fechar os passos rapidamente, só citar. Então, autoconhecimento. Só para trazer bem claro. Tá, vamos lá, recapitulando. Sim, autoconhecimento. Aí, a partir do autoconhecimento, determinação de metas de forma assertiva. Tá? Então, saber exatamente o que quer alcançar. E quando? Precisa ter tempo, gente, para você concretizar aquilo, porque senão não sai. Fica só no âmbito do sonho. E depois que você sabe o que você almeja alcançar, aí entra planejamento estratégico e ações estratégicas, né? Então, planejar o que precisa ser feito de forma estratégica e intencional e fazer as atitudes que são necessárias. Beleza. Beleza, então, repete a pergunta, quais são os principais desafios? Eu quero saber de desafios aí. A gente acaba passando por vários, né? Tendo vários percalços aí no meio do caminho. Quais são os principais aí? Só para eu já me preparar aqui, né? E como driblá-los, né? O que eu posso fazer? Um plano de ação aí para tentar mitigar esses desafios, esses problemas que aparecem aí no meio do caminho. Legal. Perfeito. Os principais desafios que a gente observa, assim, não só em estudos, tá? A gente tem vários artigos, assim, que falam sobre esses desafios, mas também a gente percebe na nossa rotina, porque a gente atende veterinário o tempo inteiro, né? De todos os lugares do Brasil e do mundo. Então, o que a gente observa como coisas que são desafiadoras para a rotina, para o dia a dia? Responsabilidade de gestão de clínicas. Relacionamento com o cliente é algo que hoje em dia é o que mais é apontado no dia a dia, como eu lido com os diferentes perfis de clientes, como eu lido com o cliente que é exigente, né? E principalmente por essa exigência está cada vez mais aumentando e a tendência é que a exigência aumente, tá? Por quê? Porque a informação chega com muito mais facilidade para os tutores. Então, ele vai estar cada vez mais consciente de qual é a conduta adequada, de qual é a forma adequada de tratar aquele paciente, tá? Porque é muito fácil o acesso à informação. Outros desafios são muito comumente percebidos, captação de clientes. Então, existe um desafio gigantesco por parte dos médicos veterinários de desenvolverem o seu lado comercial. Então, a gente, como eu falei no início da live, tem vários profissionais que são extremamente competentes, tecnicamente falando, mas não conseguem ter um poder de convencimento, de persuasão para poder captar clientes. Então, esse é um grande desafio. Outro grande desafio que também existe é de gestão financeira. Então, o médico veterinário, de maneira geral, se a gente for olhar a maioria, a absoluta maioria é extremamente desorganizada financeiramente falando. Isso é uma característica que a gente vê que é muito comum, não só na profissão no profissional médico veterinário, mas em profissionais da área de saúde de maneira geral. Então, a gente pega os próprios médicos, de maneira geral, geralmente eles são muito desorganizados financeiramente. Por mais que recebam grandes quantias mensalmente, muitas vezes a realidade é de não sobrar nada ou às vezes fica até no negativo. Então, a gestão financeira também é um grande problema que acontece entre os veterinários e os profissionais de saúde. Uma coisa também que é muito apontada é lidar com as adversidades. Então, a gente tem demandas que exigem da gente muita inteligência emocional, né? Então, no nosso dia a dia, a gente lidar com algumas adversidades é um desafio muito grande. E equilíbrio entre vida pessoal e profissional também. Esse é um dos mais... eu preciso ter equilíbrio entre vida pessoal e profissional. A pessoa, muitas vezes, ela dedica muito tempo ao trabalho, né? E às vezes é muito excessivo mesmo, a ponto da pessoa, eu tô há 10 anos sem férias. A gente já ouviu isso. Ou né? mais. Ou mais, tá? E... Recentemente, um cliente meu falou que ele estava 13 anos sem férias. Então, Meu Deus. Isso é uma queixa rotineira, só que a gente precisa aprender como lidar com isso para a gente se programar e se preparar para a gente conseguir lidar com essa situação. Mas o maior desafio aí, muitas vezes, não é o que o veterinário enxerga de maneira geral, mas é o que a gente, depois de tanto estudar sobre carreira veterinária, sobre negócio e para atender, o maior desafio que a gente enxerga, o que seria uma grande solução, é o veterinário se desenvolver além da parte técnica, porque o convencional é que
Eu não tô bem aqui, vou fazer mais uma pós em cardiologia. Eu preciso melhorar tal situação, eu preciso ter mais cliente. Eu vou fazer tal curso de capacitação, né? Então, ele está sempre atrás de um curso técnico adicional e não se desenvolve nessas outras áreas. Então, o principal desafio na nossa percepção é a consciência do profissional médico veterinário de que ele precisa se desenvolver em áreas que vão além da parte técnica veterinária. Esse é um grande pulo do gato. Até porque... Fazendo um adendo nisso que você está falando, a gente acompanha aí tantas pesquisas que rolam, né? E até outros profissionais aqui na FinPet falando também, que apontam que essa percepção de valor aí do seu trabalho não acontece somente pela capacitação técnica. Não. Eles chegaram a falar que a percepção de valor, a capacitação técnica é visto ali em 15%, representa 20%. Né? Então, para você gerar e expor esse valor, para ter a percepção do cliente, tem que construir todo um outro, né? Enfim, tem que atender uma série de outros aspectos, uma série de outros pontos, né? Até porque, Mariana, se a gente for para pensar nessa questão, né, da representatividade, né, do conhecimento técnico, da preparação técnica, né, a bagagem perante a percepção de valor do cliente, a maioria dos clientes dos médicos veterinários não pedem o currículo do médico veterinário. Não querem saber onde você se formou. Eles não vão saber exatamente quais foram as formações. Aí a pessoa fala bem assim, não, mas eu consigo transmitir isso para o mercado. Aí a gente já está falando já de uma competência além da parte técnica, que é marketing. Posicionamento. Posicionamento, exatamente. E a gente fala assim, Mari, o conhecimento técnico, ele é o básico, ele é o fundamento. Então, isso é o que o cliente espera da gente. Eu falo por conhecimento de causa, conhecimento de consultório. O que o cara quer é que eu faça uma entrega técnica de qualidade. Agora, isso é o mínimo, é o básico, é o fundamental. Agora, todo o restante, como que eu atendo esse cliente, qual a experiência que eu proporciono para esse cliente, é o que vai me diferenciar no mercado. Exatamente. O técnico, ele é a base. É o arroz com feijão ali. Eu acho que vale até aqui reiterar, vocês falaram da dificuldade do profissional em captar cliente, né, a captação do cliente, eu não sei vender e tal. É uma habilidade importantíssima que, por mais difícil que seja, como o meu caso na matemática, o mais difícil que seja, é possível de se desenvolver, né? Então, existe como fazer isso, existem pessoas que nos auxiliam, né? A aperfeiçoar nessa área, né? E eu acho que vale reiterar aqui até algo que a gente sempre pontua que deve ser considerado e até assim é um item essencial assim a todos os profissionais, seja na medicina humana ou veterinária, profissionais da saúde, que a gente fala muito aqui, não só pelo nosso know-how aí de 20 anos, mas muito menos para fazer comercial, para fazer propaganda, mas a gente tem vivência para falar, tem autoridade para falar que facilitar os meios de pagamento no consultório, no atendimento, proporciona, faz você ter um diferencial elevado, né? Vai fazer você pensar no cliente, pensar em facilitar para ele, faz com que ele perceba valor, porque você está ali na dor, né? No ponto de dor, que hoje um dos grandes problemas, aí uma das maiores dores principalmente do brasileiro é no bolso, né? Então, você mostrar que você está preocupado ali com ele, facilitando, oferecendo opções de pagamento, né? Você não sabe qual a condição de pagamento que ele tem naquele momento, então oferecer cada vez mais essas opções, aumentar o parcelamento, né? Dá para você combinar tratamentos, e aí ele vai conseguir, né, arcar com isso, vai conseguir pagar, enfim. Então, pensar nisso, né? Mas eu só parcelo em até 3, né? Por causa de taxa. Mas existem uma coisa ali além da taxa que a gente tem que considerar, né? Que é o que ele pode estar pagando naquele momento, né? Então, acho que o meio de pagamento é algo muito importante para a gente levar em consideração. E aí entra a importância de ter parceria, né? E até para passar profissionalismo, né? Por essa percepção do profissionalismo. E aí entra a importância da parceria. Então, se eventualmente eu não tenho condições de fornecer algo para o meu cliente que passaria essa imagem de profissionalismo, um aumento da percepção de valor,
por que não contar com parceiros que viabilizem isso? Exatamente. Então, E é uma das coisas que ele mais vai observar, que é o seu cuidado em fazer com que seja possível, né? Que ele realize o tratamento, que você não sabe o poder de compra dele, né? exato. Então, você não oferecer outras opções, né? Limitar isso também limita o seu volume de atendimento, o seu faturamento, e, enfim, né? Tudo mais. Exato, Com exato. certeza. E pontos que os veterinários poderiam buscar desenvolver, né? A gente falou de vários problemas, né? Então, autoconfiança é o primeiro deles. A gente observa que muitos profissionais não têm autoconfiança e quando a autoconfiança está minada é difícil de desenvolver, porque a pessoa não acredita nela mesma. E autoconfiança, existem 3 pilares fundamentais para a gente desenvolver a autoconfiança. A gente sempre fala isso. O primeiro é o autoconhecimento, que a gente já falou. O segundo é conhecimento técnico de qualidade. O conhecimento técnico não é a base, não é o fundamento. Então, você precisa se desenvolver na parte técnica, tá? Procurar boas escolas, se desenvolver em bons cursos. E o terceiro é prática. Muitas vezes, a pessoa, ela não se sente confiante para atender porque ela não atende. Então, ela precisa começar. Ela precisa colocar aquele conhecimento em prática para que ela entenda com as próprias experiências dela que aquele tratamento, que aquela conduta funciona. Porque uma coisa é eu ver lá no quadro ou no livro que aquilo funciona. Outra coisa é eu ver na prática com as minhas próprias experiências. E tem vários outros pontos, né? Criatividade, flexibilidade para poder mudar a trajetória quando necessário. O combinho básico, né? Inteligência emocional, comunicação, relacionamento interpessoal, networking estratégico, são vários pontos. Mas a gente destaca o principal na nossa percepção, que é a autorresponsabilidade. Então, se o profissional não assumir para ele a responsabilidade de ele buscar esses desenvolvimentos, nada acontece. Mesmo porque nas formações convencionais, tanto em graduação quanto em pós-graduação, a maioria não trazem assuntos além da parte técnica, mesmo porque nem cabe na grade curricular. Então, a gente precisa desenvolver a autorresponsabilidade e ser protagonista nesse aspecto, tá? Ser protagonista, exatamente, é verdade. Eu acho que tudo isso que a gente falou até aqui só reforça a importância da postura do profissional, né? A atitude, a autogestão, a autoliderança, disciplina, né? Então, acho que demanda um pouco aí dos nossos esforços realmente, de fato, para que as coisas aconteçam. A gente falando aí parece tão bonito, né? Fica até clichê, assim, né? Mas eu quero ir para a prática, entendeu? Então, porque no mundo de hoje não dá para a gente perder tempo, não, né? Você pode até sentar, ver a banda passar aí, né? Ser uma pessoa mais contemplativa do que ativa na sua profissão, né? Assumir aí outras prioridades na sua vida, mas aí você diminua as suas expectativas sobre a sua carreira também, né? Porque se você não der a devida atenção a ela, você também não colhe os frutos disso, né? Então, eu acho que nesse caso aí tem que ser mais ação, né? E menos cenário, né? Eu gosto de usar essa frase. Mas, meninos, como que eu consigo colocar todas essas orientações em prática aí sem me perder no meio de campo, né? Como eu faço funcionar, de fato? Eu vou trazer aqui, de cara, o que mais trouxe resultado para nós. Tá? Então, é a nossa realidade. Se você perguntar para a gente quais foram os períodos da nossa carreira em que a gente teve a maior alavancagem no crescimento, no nosso desenvolvimento, sem sombra de dúvidas, se quiser a gente pode falar até ao mesmo tempo, eu garanto que vai ser a mesma resposta. Sem sombra de dúvidas foram as mentorias. Então, você contar com um profissional capacitado para poder te acompanhar e te auxiliar na sua evolução é muito importante. Então, eu costumo dizer assim, eu gostaria de mudar tal coisa, eu gostaria de mudar tal outra coisa, eu gostaria de melhorar tal coisa. Você está conseguindo desenvolver isso sozinho? Não. Tá lá, patinando. Busca alguém capacitado para poder te auxiliar. Porque senão daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, você vai continuar falando, nossa, eu precisaria tanto me desenvolver nisso. Eu queria tanto melhorar o meu negócio, eu queria tanto captar mais clientes, eu queria tanto ganhar mais dinheiro. Então, por que não contar com profissionais capacitados para poder te auxiliar nessa jornada? Esse seria o principal, na minha opinião. Como colocar em prática? Conte com o apoio de alguém que é capacitado para poder te gerar esse movimento que é necessário. Muito legal. Considerações finais aí. Né? Eu acho que a gente já está atingindo aí 1 hora. Para passar para as perguntas, eu gostaria que quem tivesse perguntas, quem tem dúvidas,
pode colocar aí nos comentários que os meninos vão responder pra gente, tá bom? Então aproveita essa oportunidade para esclarecer suas dúvidas, fala de autogestão, falar de disciplina, de responsabilidade, de posicionamento. Então, coloque suas perguntas, aproveita o know-how dos dois aqui. Muito bacana, né? Considerações finais aí, o que mais é importante citar ou deixar claro, ou fazer com que as pessoas prestem atenção, né? Direcionem a ótica para isso. Meninos. Perfeito. Eu quero falar de uma coisa que é fundamental dentro de todo esse processo, né? Que é fundamental que a gente desenvolva, é a questão da comunicação, tá? Então, eu trabalhei com relacionamento com clientes insatisfeitos, eu vejo que muitos dos nossos clientes, eles chegam com essa demanda de como lidar, né, com situações adversas com o cliente. E, Mariana, todos os casos que eu já acompanhei até então, eles estavam relacionados a 2 pontos principais. Falta de alinhamento de expectativa, tá? E falha de comunicação. E quando a gente fala de comunicação, não é o que eu digo, é o como eu digo, né? Então, existe só, por exemplo, existem livros só falando de comunicação. Existem disciplinas dentro de MBA só falando de comunicação. E o que eles falam? O que todos os lugares que eu já ouvi sobre comunicação fala? Um dos principais problemas, os principais gargalos dentro de empresas, dentro da sociedade, é a falha de comunicação. E a gente vê isso na prática. Durante toda a minha trajetória no meio empresarial, eu costumo brincar e falar bem assim, é uma brincadeira, mas é séria. A cada 10 perguntas, a cada 10 empresas para as quais você pergunta quais são os principais desafios, 11 respondem falha de comunicação entre os principais desafios, sabe? Então sim. Muito todos comum. Os dias, eu diria. Muito comum. Muito comum. E existe uma grande armadilha na questão da comunicação, porque como a gente aprende a falar novinho, todo mundo se desenvolve falando, conversando, escrevendo, existe uma armadilha que é a seguinte, a pessoa acha que ela sabe se comunicar super bem. Não preciso desenvolver a comunicação, eu já me comunico. Mas a grande questão é, será que não existe muito a ser extraído ainda da comunicação? Não tem como melhorar ainda mais a comunicação? Com certeza existe. Exatamente. Ó, a Carol fez uma pergunta aqui. Após identificar meus pontos fracos, no caso a comunicação, como ser mais assertiva, né? O que acontece? A gente, muitas vezes, quando a gente fala assim, eu preciso desenvolver minha comunicação, a pessoa quer sair de uma pessoa, por exemplo, vamos colocar aqui um exemplo, uma pessoa extremamente tímida para uma pessoa que dá palestra. E eu era uma pessoa muito tímida. Eu não pedia pizza pelo telefone. Isso é real. É real. Fato. Já aconteceu da Vanessa falar, vamos comer uma pizza? Eu falei, vamos, liga aí que eu vou tomar banho. Ela falou, não, se for pra eu ligar, a gente fica sem comer. Eu fui com fome, né? Então eu fui essa pessoa. Só que quando a gente fala de desenvolver a comunicação, por exemplo, no aspecto de timidez, vai um passo de cada vez. Não, eu vou forçar a ligação para pizza. Daqui a pouco, eu vou falar naquele grupo que eu nunca falei, que não é o meu grupinho de origem. Eu vou conversar com alguém na fila do banco. E vai de passo em passo, um passo de cada vez. Foque no seu próximo passo, né? Então, determina aí qual é o seu principal desafio na questão de ser assertiva, por exemplo, e pega um passinho pequenininho, vai desmembrando, né? Essa metona em passos menores e foca no seu próximo passo para desenvolver, né? E busque também, existem livros, né? Então, depois, se quiser, a gente pode passar também, depois manda direct pra gente, pode passar. Todos vocês, né? Quiserem, podem entrar em contato direto com a gente pra gente tirar as dúvidas também. Sim, aproveitem e já falem, né? Quem quiser entrar em contato com os meninos do MedVet Masters, esse nome chique, gente. Podem falar com eles estão super disponíveis aí. Inclusive, olha que curioso, até compartilhar com vocês. Eu estava rodando aqui no Instagram, passeando pelo Instagram, no meu pessoal mesmo, e aí vi um story de uma prima, e ela tava lá, mentoria, não sei o que, tô muito feliz, e não sei o que lá. Aí eu vi vocês dois, MedVet Master, eu falei, como assim? Aí eu falei, olha, vou conversar com eles na próxima terça. Eu adoro, eles são ótimos e tal. Prima minha, olha que mundo pequeno. Prima minha aí, aprovando vocês. Que massa, que bom. A gente fica muito feliz. A gente foca muito na nossa entrega, viu? Isso é principal. Primordial. E eu vou trazer mais ela falou, ela gosta bastante de vocês. Que legal, a gente fica muito feliz. Eu vou trazer mais um ponto que é importantíssimo, que é a questão do
posicionamento. Então, é como o profissional se posiciona frente ao mercado. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso, né? A gente tem que entender o que acontece. No passado, eu já fui um pouco revoltado com algumas coisas do tipo, mas é um absurdo a pessoa julgar como é o atendimento de um profissional pelo carro que ele tem. É um absurdo a pessoa julgar como é o atendimento profissional pela roupa que ele usa. É um absurdo julgar pelo corte de cabelo, por se está feito ou não a barba, como que é a aparência. A grande questão é a seguinte, a gente pode e deve ter as nossas próprias convicções, crenças, o que a gente acredita. Mas uma coisa que é importante a gente ter é o conhecimento a respeito do comportamento humano como um todo. Então, o médico veterinário, de maneira geral, ele busca muito entender o animal. Só que os médicos veterinários que estão se destacando no mercado, em sua maioria, são pessoas que já entenderam que precisam entender muito mais de ser humano do que de animal, para conseguir ter esse sucesso. Então, de comportamento humano, entender. Então, assim, a gente precisa entender que tudo influencia na percepção de valor pelo cliente. Então, a forma como eu me posiciono, a minha postura, a forma como eu me visto, a forma como eu me apresento, a fachada da minha clínica, a forma como o cliente é recebido na recepção, a forma como ele é conduzido até uma determinada sala, tudo isso vai impactar na percepção de valor. Então, se tem uma dica que eu traria aqui para todo mundo presente, médico veterinário ou empresário, é fazer uma atividade pensando na jornada do cliente. E a jornada do cliente, ela vem desde o momento em que um cliente, ou aliás, um cliente potencial, não é nem um cliente ainda, uma pessoa tem interesse pelo seu serviço, onde que ela te acha? Ela vai te achar no Instagram? Aí você começa a observar pontos de oportunidade de melhoria. Meu Instagram poderia melhorar para aumentar as chances dessa pessoa se tornar meu cliente? Poderia. Quais pontos? Anota na lista. Depois ele entrou em contato pelo telefone. Esse atendimento telefônico poderia melhorar? De que forma? Anota na lista. Chegou na recepção ou chegou no local. Tem estacionamento? Não tem. Talvez seja uma oportunidade de melhoria. Sabe? E aí você vai pegando toda essa jornada. Vai fazendo uma SWOT. Vai fazendo uma análise até o pós-venda. Então, isso dentro do meio empresarial chama de jornada do cliente. Desde o momento em que ele busca o seu serviço até o momento que está no pós-venda, né, no pós-atendimento. E aí você, no papel do cliente, você consegue pensar em o que poderia ser melhor no atendimento. Isso vai gerar uma lista de dezenas e dezenas de oportunidades de melhoria e você vai priorizar o que dessa lista vai mais trazer resultado positivo se eu fizer a melhoria a partir de agora. E você prioriza e vai efetuando a melhoria. Com isso, você melhora a percepção de valor dos seus clientes. Exatamente. Olha aí, você escolheu fazer medicina veterinária ou enveredar para a área veterinária porque você não gosta de lidar com o público, não gosta de pessoas. Eu sinto te informar que o seu cliente é uma pessoa, não é um animal. Exatamente. Né? São os dois, no caso, né? Vem o kit. Exatamente. Muito bacana. Temos mais algumas perguntas, pessoal? Acho que a Carol só colocou aqui a boa, show de bola, muito obrigada, vocês são fera. Obrigada, Carol. Eu vi que teve um comentário aqui do Isaac também, mas eu não cheguei a ler. O Isaac é nosso mentorado também. Nosso. Aqui, ó. Legal. Obrigada, Isaac. Pessoal aí peso. São feras. Tamo junto. Vocês também mudam e muito a nossa vida. Todas as pessoas que participam do Medipet Masters participam de toda a evolução do negócio. E aí, o pessoal que quiser entrar em contato com vocês, como é que faz? Boa. A gente tem o nosso principal canal de comunicação é o Instagram, tá? Lá também no link da bio existem lá os nossos serviços, o que a gente faz, mas também tem o nosso contato, tá? Então, a gente responde todos os directs. Às vezes a gente demora um pouquinho, porque a gente está tendo cada vez mais demanda, graças a Deus, né? A gente ama isso, tá? Mas a gente responde todo mundo. Então, pode mandar direct. Se quiser entrar em contato com o WhatsApp, pode entrar em contato com o WhatsApp. Tem também no link da bio. Então, a gente está totalmente aberto aí para interação com você. Rodrigo, Vanessa, eu quero melhorar a minha carreira, eu quero melhorar o resultado da minha empresa. Eu não sei exatamente o que eu precisaria fazer. Entre em contato com a gente, vamos marcar para bater um papo que a gente consegue entender. A gente sempre faz questão de buscar entender, primeiro, qual que é o cenário atual, o que a pessoa ou a empresa quer alcançar, quais são as metas e quais são os principais desafios. Com a resposta para essas 3 perguntas, numa conversa que a gente faz, a gente já consegue trazer a percepção para a pessoa de qual forma a gente consegue auxiliar. Então, se é algo que foge da nossa alçada, a gente vai indicar parceiros, indicar outras empresas que vão poder auxiliar. Mas no que tange aos nossos serviços, a gente consegue passar o que seria o ideal através de uma proposta.
Perfeito. Então, pessoal, ó, fica à vontade, pergunta mesmo, já que eles respondem, ó, pode perguntar tudo. Com certeza. Vou fazer minhas Médico perguntinhas Master. também, hein? Vou fazer minhas perguntinhas também. Inclusive, Mariana, vou aproveitar para o momento para citar. Em outubro, nós decidimos que em outubro nós vamos abrir uma nova turma de mentoria. Ah, que legal, que legal. Nós temos mentorias individuais e em grupo também. Então, é mentoria para médicos veterinários ou alunos de medicina veterinária. E nós temos vários mentorados aqui, inclusive a própria Thay, que está falando aqui também. O Isaac. Ó, Thay aqui, ó. Consegui fazer uma transição de carreira de forma muito objetiva com coaching e mentoria. Vocês são incríveis. Estamos juntos, Thay. Que massa saber disso. Então, para você que é médico veterinário ou empresário na área veterinária que quer evoluir, entre em contato com a gente conversa sobre essas possibilidades. Sem compromisso, a gente conversa, a gente sempre busca agregar da melhor forma possível. Que legal, perfeito, meninos. Muito bacana, gostei muito desse papo, foi muito agregador aí, muito conhecimento, né? E eu já anotei algumas coisas aqui pra gente conversar depois, entendeu? Pra gente trocar uma ideia depois. Combinadíssimo. Combinadíssimo. E se vocês que estão assistindo a gente e quiser conhecer também um pouquinho mais sobre a FinPet, o split de pagamento e todas as outras funcionalidades, chama aqui no direct também ou envia o WhatsApp para o 11 999 64 5726. 11 99964 5726. A gente vai ficar muito feliz aí em te atender, esclarecer suas dúvidas. Meninos, muito obrigada. Ó, já estamos em 1h11 de live. Vou encerrar. Eu sei que vocês também têm muitos compromissos. Muito obrigada pela participação de vocês, por compartilhar tanto conhecimento importante com a gente, viu? Muito sucesso aí para vocês na MedVet Masters. Espero que a gente faça aí outras lives juntos e converse ainda bastante e ajude aí tantos e tantos outros profissionais da medicina veterinária, viu? Conta sempre com a gente. Conteúdo, a gente tem muita coisa para falar, sempre voltado de forma muito prática para a realidade do mercado veterinário. Então, para a gente é um prazer estar fazendo isso aqui, tá? A gente faz com muito, muito prazer. A Laila colocou aqui a top, muito bom. Obrigada, Laila. Obrigada. A Luciana perguntou qual o tamanho da clínica. Para a gente prestar assessoria? Isso. Cabe para todo tipo de clínica. Aí só depende, mais uma vez, a gente sempre faz algo muito personalizado. Então a gente vai primeiro entender, fazer esse diagnóstico, né, do qual estado atual, quais são as metas e quais são os principais desafios. Aí a gente vai trazer uma proposta do quais serviços que a gente consegue contribuir para a evolução do negócio. Sempre validando com o cliente, né? Então perfeito. Isso é tranquilo. Ó, queria agradecer também. Não importa. PMG, clínicas P, clínicas D, clínicas G. Fiquem à vontade que eles atendem a todos. Atendem a todos. O pessoal faz de tudo aqui, esse know-how vasto, inclusive lava, passa, tudo isso aí que eles fazem, eles não vão, né? Não tem essa, não. O que a gente costuma dizer, Mariana, é o seguinte, ó, existem grandes áreas, né, em empresas, em negócios, né? Então, por exemplo, produtos ou serviços, né? E aí você vai ter pessoas. Dentre as áreas de um negócio, você tem pessoas. Esse é o nosso principal know-how, desenvolvimento de pessoas. E se a gente for parar para analisar, qualquer carreira ou qualquer negócio tem pessoas por trás. Então, quando a gente desenvolve as pessoas e coloca elas na direção correta, aproveitando o seu potencial, a gente acelera absurdamente os resultados. E quanto isso é importante ser considerado. Exatamente. Quem ainda não abriu os olhos para isso, é importante que ainda há tempo, por favor, né? Vamos capacitar o seu time, né? Com desenvolvimento, com gestão, enfim, tudo mais. Ainda há tempo, então vamos aproveitar. Muito bom. Pessoal, muito obrigada. Eu posso finalizar com uma frase, Mariana? Claro, é à muito vontade. Importante para todos os veterinários. Enquanto você não acreditar que é um veterinário de valor, os outros também não acreditarão. Então, começa de dentro para fora. Para todos, viu? Exatamente. Então, começa de dentro para fora, tá? Começa de dentro para fora. Exatamente. Posicionamento, galera. É isso aí. Muito obrigada, gente. Um ótimo restante de semana para vocês. Muito obrigada por terem participado mais uma vez. E você que está aí, acompanhou até agora, ficou com a gente, muito obrigada. Vamos cada dia mais trazer mais conteúdos bacanas, importantes para agregar aí no seu dia a dia, tá bom? Muito obrigada, pessoal. Obrigada, Forte gente. Abraço a todos. Obrigada, Diogo. Forte abraço. Até a próxima.